Olá, boa noite. Vamos juntos mais uma vez pegarmos nossas Bíblias e vamos abri-la novamente lá na carta de Tiago e vamos ler com todo o nosso coração, com toda a disposição para a gente crescer e melhorar no processo, se tornar um homem cada vez mais parecido com Jesus. Então reúna os seus aí, seus familiares, seus filhos, amigos. Convide, gente, nesses dias, não tenha vergonha. Convide as pessoas para lerem a Bíblia. Sua casa, vocês que estão aí ainda em processo de quarentena, isolamento, reúna. Se esforcem para ler a Bíblia, porque vai chegar dias que as pessoas vão procurar e não vão achar. A terra está ficando horrível e difícil. Então eu te convido nesse instante reunir todos os seus esforços, abrir o coração e a mente para agasalhar a palavra. Então vamos caminhar juntos aqui. Se tornem aí junto conosco parceiros nesse canal. Se inscreva lá. Faça perguntas pelos comentários. Ou então quem já me conhece, deixe lá o contato que a gente vai estar conversando e dialogando e aprendendo mais e tirando dúvidas. Abra então Tiago capítulo 2. Jesus vai estar sendo trazido de volta por Tiago à tona. E eu quero trabalhar isso com vocês mais uma vez. Vamos lá então. Meus irmãos, capítulo 2, verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, se você diz ser de Jesus e tem fé em Jesus e é discípulo de Jesus, por favor, já que Jesus é o Senhor da glória, o Shekinah, a iluminação de Deus sobre o povo, então não faça acepção de pessoas, porque esse Jesus no qual cremos, esse Deus que é o Deus do amor, ele não fez acepção de pessoas. E se eu quero ser de fato, observar a religião verdadeira, pura, sem mácula, eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu tenho que tratar todos da mesma forma. Olha para o verso anterior, principalmente quando ele diz cuidar do órfão, das viúvas, dos necessitados. Ele volta, olha o exemplo que ele vai dar. E ele vai dar esse exemplo justamente em função disso. Porque começa a surgir os primeiros problemas no ambiente congregacional. Olha, se portanto entrar na vossa sinagoga, né, no caso deles é o nome dado ao lugar físico onde os judeus reuniam todos os sábados. Sinagoga, construída a partir dos exílios, bem antes de Jesus. Um lugar onde tinha água, uma fonte de água, e a sinagoga não funcionava com menos de 10 homens. Podia ter 100 mulheres. Se não tivesse 10 homens, não tinha reunião. Assim era a sinagoga, que para nós, hoje no termo grego aqui, o termo mais próximo é a eclesia, assembleia, reunião, os que saem de casa e vão para um lugar comum para decidir as coisas. Então, no caso de Jesus, é onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele. Ali é uma assembleia. Então, se chegar gente ali na vossa sinagoga, chegou algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, um transeúnte, mal cheiroso, mal vestido, e tratardes com deferência o que tens os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta aqui abaixo do estrado dos meus pés, abaixo do palco, né? Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízos tomados de perversos pensamentos? Aí Tiago começa a usar a prática. Curem-se no processo. O Deus de vocês é Jesus? Então vão viver como Ele. Então, reunindo, começa primeiramente uma coisa, melhore o seu olhar. A gente olha com o olhar da alma, a partir de Jesus. Se eu olhar apenas com esse olhar físico, onde isso que está aí fora entra aqui para dentro a partir do meu globo ocular, eu vou começar a julgar. Eu vou começar a dizer, esse é feio, aquele é bonito. Esse é bem vestido, esse é mal vestido. E eu vou ser tomado de perversos pensamentos como os humanos foram fazendo. Chamando de feio e bonito aqueles a quem Deus chamou e tratou todo mundo de forma igual.
como se Deus fizesse um diferente do outro. E aí eu vou começar a fazer acepção de pessoas. Aí eu vou me passar da posição de observador da lei a um juiz. Aí se eu me torno juiz, tomado de perverso pensamento, fazendo julgamentos conforme as aparências, conforme os bens de cada um, já perdi, meu. Você não tem mais parte com aquilo que se chama Evangelho de Jesus. Está fora, perdeu. É isso que o Tiago está tratando. Então, chamam todos, vamos reunir. Tem problema ser pobre, ser rico? Não, não tem problema nenhum. O problema é quando esses começam a separar, fazer seus grupos. Como acontece na Terra nos dias de hoje, está cada vez mais latente e visível. A Terra não está suportando hoje. Branco, preto, explodem no mundo manifestações horríveis, horríveis, horríveis. Por um lado bom, por outro lado negativo, que eu saio destruindo tudo. Quer dizer, eu estou me levantando para condenar algo, mas eu estou me igualando a eles porque eu estou fazendo algo da mesma forma, no mesmo nível. Então a gente tem que ter muito cuidado nesses dias, para a gente não ser tomado de pensamentos perversos. Ouvi, meus amados irmãos, verso 5. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Aí Tiago faz a pergunta. Quando Deus veio ao mundo, ele escolheu os poderosos? E ele poderia ter escolhido? Por que ele não escolheu? É porque Deus mais uma vez quer revelar a loucura dele aos homens, para que a salvação seja justamente pela loucura da fé, pelo mistério da fé, pelo absurdo da fé, para que ninguém tente chegar diante de Deus porque conquistou isso, porque é mais inteligente, porque é mais, entre aspas, bonito, porque é isso, porque é aquilo. Não. Deus chamou, foi Maria, uma mulher lá, chamou, foi José, que nasceu lá numa estrebaria, chamou, foi pescador, foi gente de esquerda, gente de direita, chamou gente ladrão, como por exemplo Zaqueu, que era chamou leprosos, chamou prostitutas, como Maria Madalena e tantos outros. Jesus chamou esse povo, da mesma forma que também chamou Nicodemos, que chamou José de Arimateia, Maria Madalena, Dorcas, Lídia, vendedora de púrpura, mulheres poderosas também, ricas. Então, Deus escolheu os loucos deste mundo, os que não são, para reduzir a nada os que são. Deus chamou esses que não nasceram em berços, em nobre nascimento, para reduzir a nada aqueles que dizem que são os poderosos. Justamente para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Porque o vaso é de barro, o tesouro que está aqui dentro, eu apenas carrego, não é meu, é o Espírito, é de Deus. Entretanto, nós humanos, nas nossas assembleias, nas nossas reuniões, nós temos menosprezado o pobre, deixado de lado o pobre, e temos feito partidos, preferências. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Ou seja, está dizendo a todos aqueles ricos que fizeram do dinheiro seu Deus, e que querem tirar Deus e Jesus do processo, tirar o amor do processo, porque eles querem enriquecer como tem enriquecido, às custas da desgraça do outro, sonegando, desviando, expulsando os mais fracos, tomando tudo para si, destruindo tudo que se chama meio ambiente de vida, tudo em função do ter, do poder e da glória. Não são eles? Que trabalham as leis em função de si mesmos? Por que vocês estão fazendo preferências então? Fiquem atentos, cuidado, é o que o Tiago está dizendo. Agora, verso 8, se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Agora, se nós como discípulos observamos desde sempre a lei do amor, a lei da graça, a lei régia, a lei do reino, a lei áurea, a lei de ouro, a lei que é o nosso chão, um dogma maior, o amor. Se eu escolho isso, eu estou fazendo bem, porque se eu escolho amar, eu amo tanto um quanto o outro. Eu não faço acepção de pessoas. Porque se eu amo a Deus, eu amo o próximo. Se eu amo o próximo, eu estou amando a Deus.
Não há separação entre uma coisa e outra. Não tem como eu dizer que amo o Senhor, o meu Deus, se eu não desembocar esse amor na horizontalidade, no coração do próximo, não tem jeito. Então, eu tenho que exercer misericórdia com as pessoas. E o amor é misericordioso, é justo, é benigno. Se todavia fazeis acepção de pessoas, verso 9, cometeis pecado. Sim, e se eu peco, sendo arguídos pela lei como transgressores, eu passo a ser um transgressor, porque a lei vem contra a minha vida. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não matarás, não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Então, amados, são 612 mandamentos, imagine. Se você cumpriu 611 e caiu em um, você se torna culpado de todos. Você é julgado por todos. A lei é sem misericórdia, amados. Então não queira viver fora da lei do amor, da misericórdia. Bem-aventurados, lembra de Jesus? Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vocês verão isso. Então eu te convido a perseverar na misericórdia. Porque se eu exerço de misericórdia com o próximo, sim, eu também serei alvo da misericórdia de Deus. Lembra de Davi quando peca? E colocou 3 opções de escolha para ele, como consequência do pecado dele? Ele falou assim, não, ele pensou, não. Caia eu nas mãos de Deus, mas não caia eu nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia. Amados, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei morre em Cristo. Então viva dessa forma como ele está dizendo. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, pela lei do amor. De novo, amados, o amor é critério de julgamento. Sempre está escrito, nós haveremos de prestar conta de tudo que fizemos por meio do corpo, na existência. Então vamos procurar melhorarmos no processo. Não vamos chegar diante do espelho, ver nossos defeitos e sair como se nada acontecesse. Como se não tivesse defeito. Não, vamos corrigir a gente interiormente, para que a gente melhore do lado de fora. Vamos parar de fazer julgamento. Vamos parar de fazer seleção nos mandamentos da lei. Desses grupos que fazem assim, não, nós vamos constituir um grupo religioso aqui, onde só vai, todo mundo aqui tem que usar isso, véu. Nós vamos constituir um grupo aqui onde todo mundo tem que guardar o sábado, todo mundo tem que guardar o domingo, onde todo mundo tem que vestir assim, todo mundo tem que dar o dízimo assim, todo mundo tem que fazer aquilo. Não, amados. Não dá para você fazer da lei um banquete americano, não. Escolhendo o que você quer, não. Você quer viver pela lei? Viva pela lei. Pega Levítico e vai cumprir. Vê se você aguenta o tranco de cumprir Levítico no seu dia a dia. Não suporta. É por isso que a lei morre em Cristo. Porque enquanto você viver debaixo da lei, e a lei for o seu chão, a sua base sedimentada aqui, vai ter pulsão, e mais você vai querer pecar. Você tem que ser livre, você tem que entrar dentro da lei da graça, da liberdade, para a lei ser suprimida com pressão, com pulsão dentro de você, para você servir a Deus em amor no coração do próximo, é assim. Enquanto você estiver casado com a lei, você não está livre para casar com Jesus. Paulo chama a lei de lei da morte, lei da condenação. Então, é a lei da liberdade, mas nós vamos ser julgados por ela, a lei do amor, a lei da graça. Porque o juízo, amados, é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, amados, sempre triunfa sobre o juízo. Fiquem atentos nesse instante. Pense no que está aqui escrito. Pense, melhore. E eu te convido nesse instante em que o que eu mais observo é um mundo dividido entre pobres e ricos, brancos e pretos, comunistas, socialistas, anarquistas, fascistas, direita de um lado, esquerda do outro, e a vida morrendo. E os corações endurecidos e insensíveis.
e a mente vazia, oca. E ambos, muitos deles, fazem isso em nome de Deus. A terra nunca ficou tão horrível nesse tempo que eu tenho visto. Hoje nós chegamos a 1.349 mortos. Tem algum problema em morrer? Não, não tem. O problema não é esse. O problema é que em muitas delas nós poderíamos ter evitado. As pessoas que têm poder poderiam fazer mais. Porque lembrem, uma alma vale mais que o mundo inteiro. E ai desses que estão fazendo do dinheiro seus deuses. E ai desses que em nome da justiça praticam injustiças. Pobres, pretos, feios, bonitos, entre aspas, são todos da mesma espécie. Todos são alvos, são filhos do amor de Deus. Gerados pelo amor de Deus. Eu te convido a nós orarmos pela terra e por nós. Leve essa mensagem para dentro da sua casa, para dentro do seu coração, para os seus filhos. Para que a gente não vá ficando insensível como o mundo está ficando. Perverso e maligno. Vamos pedir a Deus misericórdia pela terra e pelos nossos líderes nesse instante. E olhe por sua casa. Eu ainda quero fazer uma oração também com você nesse instante. Por crianças, adolescentes que diante dessa pandemia, de tanta coisa terrível, têm tido sonhos, pesadelos nas noites. Não tem tido paz. Eu quero orar com você nesse instante. Pai, obrigado por esse momento de oração. Venha sobre nós o teu reino, enche-nos. Dilata o amor em nós. Ajuda-nos a sermos misericordiosos. Tira de nós esse olhar mundano, maligno e perverso do mundo, que chama o feio, ó Deus, de feio, o bonito de bonito, sem saber o que é feio, sem saber o que é bonito, e esquecendo que tanto o feio quanto o bonito são lindos aos teus olhos. Somos, Pai, do Senhor, feitura do Senhor. Tu nos teceste com teu amor desde sempre. Sim, Pai, ajuda-nos, Pai, a não tratarmos os poderosos melhores do que os mais fracos. Ajuda-nos a tratarmos todos de forma igual. Melhora os nossos ambientes religiosos, nossas congregações, nossas reuniões de grupo. Ajuda-nos a sermos mais sensíveis humanos, mais cheios de amor. Guarda a terra, guarda a América, guarda a Europa, guarde o Brasil. Livra-nos dessa peste que cresce pelos nossos interiores. Tem misericórdia, guarda os nossos líderes, Pai. Ajude-os a serem homens de verdade e reunirem todos os esforços e recursos para ajudarem os mais fracos. Jesus, muda-nos. Guarda as nossas casas agora. A casa onde está tendo pesadelos, onde crianças, filhos estão tendo sonhos horríveis de noite. Guarda a mentezinha de cada um. Permita que as mães e os pais saibam conversar e dialogar com eles, para que eles possam, pelo menos, compreender este momento. E aqueles que estão tendo sonhos recorrentes, revela-te a eles, quebra os grilhões, Pai. Livra nossas casas de todo oportunismo espiritual maligno que queira oprimir nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, Pai. Tem misericórdia. Aplica em nós a palavra. Cura o que está machucado nesse instante. E mais uma vez, Deus, pacifica essa alma que está atribulada e angustiada. E dê-nos um tempo de refrigério. Guarda o Brasil. Livra-nos da peste. E melhora-nos, Pai, a cada dia, para sermos mais parecidos com Teu Filho. É assim que nós oramos e já agradecemos ao Senhor pelas bênçãos. Em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito. Amém, amém e amém.